sejam todos bem-vindos à nossa cozinha aqui do Retempera. Então, hoje nós vamos falar sobre cozinha sem glúten, cozinha sem leite, que é a proposta de todo sábado que eu trago aqui para vocês. Eu tento todo sábado vir trazer uma receita deliciosa para que vocês possam em casa testar e ter um bom bolo, um bom pão, uma receita deliciosa para comer aí com a sua família, seus amigos. Mas hoje eu trouxe um desafio. Hoje nós vamos fazer uma receita sem glúten, sem leite e sem ovos. Sim, hoje nós vamos fazer um programa um pouquinho diferente. Nós vamos tirar esses 3 ingredientes. Por quê? Porque existem 2 grupos grandes de pessoas que não consomem ovos. Ou porque não podem, porque apresentam alguma alergia em relação às proteínas presentes nos ovos, normalmente na clara, ou por uma opção de vida, como os veganos, que não consomem nenhum tipo de produto de origem animal. Então, esses 2 grupos de pessoas acabam tendo uma alimentação um pouco mais restrita nesse aspecto, ou seja, restringem o leite, restringem os ovos da sua alimentação. O que torna, às vezes, a rotina um pouco mais difícil para encontrar produtos que sejam gostosos, bonitos e que agradem o paladar. Então, hoje eu proponho para vocês acompanharem aqui comigo uma receita de pastel sem glúten, sem leite e sem ovos. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos parar um pouquinho a ideia aqui desta receita e vamos pensar em relação à substituição. Toda vez que eu quero substituir um ingrediente, nesse caso os ovos, eu tenho que pensar qual é a função que ele exerce naquela receita. No momento que eu entendo qual é a função que ele exerce, eu consigo pensar em algum outro ingrediente que possa exercer a mesma função ou se aproximar dessa função. Por exemplo, quando eu bato claras em neve, o que eu quero? Eu quero espuma, eu quero volume, eu quero aquela textura do merengue. Quando eu quero um bolo, eu uso os ovos para ligar ingredientes. Ele liga farinha, leite, açúcar, todos os ingredientes do bolo. Então, a gente começa a entender como pode ser feita essa substituição, entendendo qual é a função daquele ingrediente. Então, hoje nós vamos fazer pastel sem leite, sem ovos e sem glúten e vamos utilizar um ingrediente fantástico para a substituição dos ovos, que é o purê. Nós vamos fazer purê de moranga e batata. Por quê? Porque essa textura, esse creme que a gente vai fazer com esse purê, ele vai conseguir unir os ingredientes da minha massa e vai fazer com que eu consiga trabalhar ela e abrir para que possa cortar as massas de pastel. Então eu vou ensinar vocês como trabalhar com essas possibilidades, utilizando batata inglesa, batata doce, moranga, abobrinha. Tem várias possibilidades para substituir esse ingrediente. Deixa eu contar para vocês. Lá em casa eu tenho 3 alérgicos: a leite, ovos e glúten. Então, essa receita que nós vamos fazer no segundo bloco é uma receita que tem uma aceitação lá em casa maravilhosa. Todos os meus filhos que têm alergia a ovos consomem tranquilamente e adoram. Então é um conselho que eu dou para vocês. Teste em casa, para os seus filhos, para sua família, para o seu pai, para sua mãe e aproveitem, porque são ingredientes super do bem e é uma receita maravilhosa. No próximo bloco, nós voltamos com o início da nossa receita. Talvez seja a parte mais importante dela. Não sai daí, que daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos então com o nosso Retempera
Estamos aqui na nossa cozinha e vamos começar a massa do pastel. Primeiro passo, sempre vamos iniciar pelos secos. Primeiro, farinha de arroz. Vou juntar tudo no mesmo recipiente, tá? Procurem usar farinha de arroz integral, porque o ganho nutricional é melhor. É uma farinha que tem algo a mais. Agora, polvilho doce. Sal. Fermento para bolo, que é o fermento químico. Agora, a nossa goma xantana. Nós já conversamos nos outros episódios sobre a goma xantana. Ela entra sempre nas receitas sem glúten, porque ela finge ser um glúten na minha receita. Ela vai fingir aquela rede que eu preciso e vai permitir que eu consiga abrir a massa e dobrar para o preparo do nosso pastel. Agora, já temos os secos. Nesse momento, a gente mistura muito bem os secos para ter certeza de que a goma está dentro da nossa farinha e que vai funcionar da maneira que tem que funcionar. Caso a gente não misture, a goma pode ficar acumulada em um lado só e acabar dando um resultado que não seja assim tão bacana. Agora, vou reservar as minhas farinhas. E vamos começar o purê. Lembra que eu conversei? Nós vamos substituir os ovos nessa receita por purê de moranga e batata doce. Batata doce nós já usamos aqui em um dos programas. Já conversei com vocês sobre a batata doce, ela é fantástica. Ela tem um índice glicêmico mais baixo, que é em batata inglesa. E ela nos confere uma textura muito legal quando confeccionado o purê. Vamos usar também a moranga. A moranga é um ingrediente muito interessante nutricionalmente. Ele é rico em vitaminas e ele também é rico em fibras, beta-caroteno. Então, é muito, muito legal poder adicionar esse ingrediente às nossas receitas. Tanto a moranga quanto a batata são assadas no forno. Não são cozidas em água. Agora, aqui junto vai entrar azeite de oliva, água. Procurem trabalhar sempre com a água bem quente. E vamos bater até o ponto de purê. Agora voltamos para nossa massa, para nossa farinha. Vou juntar o meu purê à farinha e vamos, nesse momento, misturar com a colher. Ela vai ficar agora, nesse momento, assim. E agora, muito importante, a gente vai juntando a água aos poucos, até chegar no ponto ideal dessa massa que a gente possa abrir ela com o rolo. Não juntem toda a água, tá? Se vocês juntarem toda a água de uma vez, pode ser água demais. Então, a gente vai juntando aos pouquinhos. A água sempre quente. Nesse momento é importante colocar a mão na massa, porque com a mão a gente sente a textura ideal que ela precisa chegar. Às vezes com a colher a gente não consegue sentir exatamente o ponto correto dela. Assim, com a mão a gente vai apertando a massa e sentindo a quanto que ela tem de umidade. Agora aqui nesse momento nós vamos juntar um ingrediente que é muito típico dos pastéis aqui no Brasil, que é a aguardente. A aguardente, ela confere crocância para o nosso pastel. Então, vai ser uma colher de sopa, é muito pouco. Ela vai evaporar no calor do forno. Então, não se preocupem. Não confere sabor. Ela só vem mesmo para trazer crocância.
aqui na mesa nós vamos trabalhar essa massa o máximo possível, porque a goma xantana precisa ser ativada. Se não for trabalhada, a goma não se ativa. E o que a goma xantana faz aqui na minha receita? Ela vai permitir que eu consiga abrir a minha massa de pastel. Não adicionem mais água. Tentem trabalhar com a umidade, o máximo possível a umidade que ela já tem aqui. Ela fica com uma cor linda por causa da moranga. Então, é uma cor super atrativa ao paladar. Vamos trabalhar ela até o ponto que ela não colhe mais tanto a mão, mas que ainda apresente alguma umidade. Viram a diferença já dela do nosso início para agora? Agora nós já conseguimos trabalhar com ela de uma maneira muito mais fácil, muito mais tranquila. Agora, lavar a mão e começar a trabalhar com a massa. Então, nossa massa aqui já está pronta, ela vai descansar um pouquinho e no próximo bloco nós voltamos para aprender a abrir a massa, fechar e preparar nosso pastel. Fiquem aí, eu volto daqui a pouquinho. Voltamos então com o nosso pastel aqui no Retempera. Perdeu alguma dica, algum ingrediente do primeiro bloco? Corre lá no Facebook da RDC TV, que o nosso programa tá lá. Dá uma olhadinha com calma, depois no conforto do teu lar, para anotar e aprender todas as dicas. Vamos lá, nossa massa já está aqui. Vamos começar os primeiros cortes. Primeira coisa, nós cortamos a massa somente a porção que nós vamos utilizar. Só. Não vamos abrir a massa toda, porque abrir a massa toda vai ressecar ela. Entendido? Cortamos e deixamos a massa tapada. Agora, um pouquinho só de farinha na bancada. Vamos para o nosso rolo. Eu vou abrir só uma porção de um pastel. Vocês podem abrir a porção de um pastel ou dois. Tenha um cortador. Pode ser um cortador redondo. Eu sei que tem algumas pessoas que têm os quadrados. Pode ser feito com a faca, cortando as margens. Eu tenho esse cortador cilíndrico, acho que facilita um pouquinho. Agiliza um pouquinho, né? Essas sobras nós vamos reutilizar. Pronto, tenho aqui a minha massa. Para o recheio, eu fiz um recheio com legumes, mas pode ser o recheio que vocês quiserem. Não se preocupem que a receitinha do recheio vai ser publicada também. Então, vocês vão ter acesso a esta receita. Agora, é o tradicional, aquilo que a avó, que a mãe já fazia, já ensinava. Dedo molhado com água nas margens, nas bordas do nosso pastel. Deixa eu organizar aqui um pouquinho. Vamos fechar delicadamente. Tentem não apertar porque a massa rompe. Agora com o garfo, também delicadamente, nós vamos apertar todas as margens e colocar numa forma untada. Coloco no centro. Não coloquem muito recheio, porque a massa é delicada. Se vocês colocarem um recheio muito espesso, com muita altura, a massa pode romper. Então, não exagerem
no recheio. Eu acho que agora ela acelera, né, o processo. Já terminamos a nossa forma de pastel. Agora ele vai ao forno por 15 a 20 minutos. Vai depender de cada forno, tá? Até que fique dourado. Não deixem que fique muito escuro, porque ele pode ficar duro demais. Então ele vai dourar. No momento que dourar, vocês já deem uma olhadinha, apertem um pouquinho para ver se não está muito cozido, tá bom? Forno 15, 20 minutinhos. Agora, enquanto tá no forno, nós vamos preparar uma maionese, que é uma maionese muito especial. Uma maionese que não leva ovos. E que eu adoro porque é muito simples e muito fácil. Ai, tem um probleminha. Eu preciso de um pote aqui, só um pouquinho. Então já voltamos com todos os nossos potinhos necessários aqui. Vamos para a nossa maionese. Essa maionese é muito simples, mas ela tem alguns segredinhos que são fundamentais para funcionar. Primeiro, vocês precisam utilizar um recipiente que seja praticamente da mesma largura do mixer, da parte ativa do mixer. Aqui para dentro vai 200 ml de óleo ou azeite, da preferência de vocês. E aqui eu tenho um ingrediente que é um pouco diferente dos nossos ingredientes tradicionais. Isso aqui é a água do cozimento do grão de bico. A água que cozinhou o grão de bico é removido, essa água ferve por algum tempo para que evapore, e aqui dentro eu tenho um concentrado de proteínas vegetais, que tem a mesma função da nossa clara, do nosso ovo. Água e proteína. Vai aqui para dentro. Posicionamos o nosso mixer. Lá embaixo, nós vamos ativar, vamos ligar e não vamos mover. Vai ficar lá embaixo até que emulsione toda essa parte inferior. Pronto, agora que já emulsionou a parte inferior, eu vou levantar devagarinho o meu mixer para ir pegando esse óleo aos poucos. Prontinho, já temos a nossa maionese. Agora nós vamos separar ela e vamos partir para os nossos pastéis e empratar os nossos pastéis. O cheiro tá maravilhoso. E olhem a cor linda que fica esse pastel.
A moranga, confere isso. Como eu falei, além de ser um ingrediente super rico, nutricionalmente falando, rico em vitaminas, em fibras, em beta-caroteno, também confere uma textura, um sabor, um aroma e uma cor linda. Agora, vamos colocar com muita calma para não se queimar. Todas as minhas receitas nascem da vontade que eu tenho de ver os meus filhos comendo. E pastel é uma delas. Eu confesso para vocês que um dia minha filha, alérgica a trigo e ovos, viu um pastel em um mercado e disse para mim: mamãe, aquilo parece bom. E no mesmo momento eu pensei: ai, será que nunca ela vai provar? Não, ela vai sim. Então, as receitas nascem dessa vontade de mãe de ver ela comendo. Agora, vamos finalizar nossa maionese. Sal. E um pouquinho de pimenta preta. Pimenta fica a critério de vocês, quem gosta, usa pimenta. Deixa eu mostrar para vocês a textura da nossa maionese. Maionese feita com a água do cozimento do grão de bico, óleo ou azeite, como vocês preferirem, e sal. Temos então aqui o nosso pastel. Nosso desafio de hoje foi fazer pastel sem glúten, sem leite e sem ovos. E maravilhosos. Então, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Fiquem bem, comam bem e retempere a tua semana, sempre com muito mais saúde, sabor e cor. Eu me despeço de vocês aqui e aguardo vocês no próximo sábado com outra receita fantástica e inclusiva. Fiquem bem!